Em 2025, a inteligência artificial decifrou os segredos finais de Pompeia. E o que revelou não foi um desastre natural. Não foi um acidente. Foi algo muito mais deliberado, muito mais calculado e muito mais aterrador do que qualquer um poderia imaginar. A verdade sobre o que realmente aconteceu, em 24 de agosto de 79 d.C., esteve escondida à vista de todos por 2 milênios. E agora que finalmente a entendemos, gostaríamos de não tê-la conhecido. Antes de revelarmos por que a destruição de Pompeia pode ser a descoberta arqueológica mais perturbadora da história da humanidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário abaixo, dizendo de onde você está assistindo e se acha que as civilizações antigas possuíam conhecimentos que perdemos. Agora, vamos desvendar uma verdade que mudará tudo o que você pensava saber sobre uma das catástrofes mais famosas da história. 24 de agosto de 79 d.C. O Monte Vesúvio entra em erupção com força cataclísmica. As cidades romanas de Pompeia e Herculano estão soterradas sob metros de cinzas vulcânicas e pedra-pomes. Aproximadamente 16 mil pessoas morreram em poucas horas. As cidades permaneceram sepultadas por mais de 1.700 anos, até que as escavações começaram em 1748, revelando um retrato perfeitamente preservado da vida romana, congelado no momento da destruição. Essa é a história que nos contaram. Um desastre natural trágico. O lugar errado na hora errada. As vítimas simplesmente deram azar. Moravam perto demais de um vulcão ativo que escolheu aquele dia específico para entrar em erupção. Mas, durante 275 anos, desde o início das escavações, certos detalhes têm intrigado os arqueólogos. Detalhes que não se encaixam na narrativa de uma catástrofe aleatória. Por que tantas vítimas foram encontradas em posições específicas e ritualísticas, não fugindo em pânico, mas dispostas como se estivessem à espera? Porque os moldes de gesso dos mortos mostram expressões não de surpresa ou medo, mas de resignação, quase de aceitação. Porque certos edifícios, templos, prédios governamentais, foram completamente evacuados enquanto áreas residenciais permaneceram totalmente ocupadas. E o mais perturbador, porque textos romanos antigos da época sugerem que a erupção não foi inesperada, mas sim prevista. Plínio, o jovem, cujo relato em primeira mão é nossa principal fonte, escreveu passagens estranhas que os historiadores descartaram como metafóricas ou confusas. Ele descreveu sinais que foram ignorados e avisos que foram desconsiderados por aqueles que deveriam tê-los levado em conta. Ele mencionou o cálculo e o dia escolhido em fragmentos que faziam pouco sentido dentro do contexto de uma erupção vulcânica repentina. Durante 2000 anos, essas anomalias foram explicadas de forma a serem descartadas. Plínio estava traumatizado, sua memória era falha. As posições das vítimas eram mera coincidência. Os padrões de evacuação eram aleatórios. Os textos antigos usavam uma linguagem rebuscada. Até 2025, quando a inteligência artificial revelou que nada na destruição de Pompeia foi aleatório. A narrativa estabelecida sobre Pompeia é notavelmente precisa para um evento ocorrido há 2 milênios. Os livros didáticos de vulcanologia descrevem o ocorrido com precisão. O Vesúvio estava adormecido há séculos. Não havia sinais de alerta, além de um grande terremoto, 17 anos antes. A erupção começou por volta do meio-dia, pegando os moradores de surpresa. Fluxos piroclásticos, nuvens superaquecidas de gás e detritos, desceram a montanha a centenas de quilômetros por hora, matando instantaneamente todos em seu caminho. Os momentos finais das vítimas foram objeto de inúmeros estudos. Arqueólogos explicam suas posições através de princípios da física. Corpos se contorcendo devido ao calor extremo, músculos se contraindo, a força violenta da onda piroclástica. As expressões nos moldes de gesso, artefatos do processo de moldagem ou tensão muscular natural na morte. Mas essa narrativa sempre apresentou problemas que incomodaram um pequeno grupo de pesquisadores. O doutor Giuseppe Mastro Lorenzo, vulcanólogo do Observatório do Vesúvio, passou 40 anos estudando a erupção. O padrão de distribuição das vítimas nunca fez sentido.
explicou ele em uma entrevista de 2023. Se as pessoas estivessem fugindo aleatoriamente em pânico, esperaríamos uma distribuição mais uniforme, mais corpos em estradas e trilhas. Em vez disso, encontramos concentrações, prédios específicos com muitas vítimas, áreas específicas completamente vazias. Não é aleatório. É estruturado. A doutora Sarah Mitchell, antropóloga forense de Oxford, examinou mais de 300 moldes de gesso. As posições dos corpos não correspondem a uma morte súbita por calor extremo, disse ela. Sim, alguns mostram a clássica pose de pugilista resultante da contração muscular. Mas muitos outros mostram posicionamentos deliberados, mãos colocadas cuidadosamente, corpos orientados em direções específicas, arranjos que sugerem preparação. O Dr. James Shen, especialista em práticas religiosas romanas, encontrou algo ainda mais perturbador em textos antigos. Há referências espalhadas por toda a literatura romana do período, passagens obscuras, menções fragmentárias. Há algo chamado o grande acerto de contas. Elas o descrevem como uma dívida que deve ser paga, um saldo que deve ser restaurado, e o associam consistentemente ao Vesúvio e a datas específicas calculadas por álgores, sacerdotes romanos que interpretavam a vontade divina. Esses pesquisadores enfrentaram o ridículo profissional. Vocês estão sugerindo que os romanos previram a erupção? Que sacrificaram cidades deliberadamente? Isso é teoria da conspiração, não ciência. Mas eles persistiram. E em 2024, tiveram acesso a uma tecnologia que comprovaria sua intenção. Athena, análise avançada de redes de evidências históricas temporais, um sistema de inteligência artificial projetado especificamente para detectar padrões em dados arqueológicos e históricos que pesquisadores humanos poderiam não perceber. A ferramenta Athena era diferente de qualquer outra ferramenta arqueológica que existia antes. Desenvolvido por uma colaboração entre o MIT, o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália e o Instituto Max Planck, o Athena poderia processar simultaneamente múltiplos tipos de dados: imagens de satélite de sítios arqueológicos, dados de radar de penetração no solo, digitalizações 3D de artefatos, análises químicas de depósitos vulcânicos, textos históricos em vários idiomas, dados astronômicos do período e até mesmo condições atmosféricas reconstruídas a partir de amostras de núcleos de gelo. Mas a verdadeira inovação do Athena residia em sua capacidade de detectar intencionalidade, padrões que sugeriam ação humana deliberada em vez de ocorrência aleatória. A inteligência artificial havia sido treinada com milhares de exemplos conhecidos: planejamento urbano versus crescimento orgânico, disposição de objetos ritualística versus aleatória, comportamento humano coordenado versus espontâneo. A equipe do Dr. Mastro Lorenzo forneceu ao Athena tudo o que precisava: dados completos de 275 anos de escavações em Pompeia, todos os textos romanos sobreviventes que mencionam o Vesúvio, estudos geológicos da erupção, análises forenses do posicionamento das vítimas, estudos químicos dos depósitos vulcânicos, cálculos astronômicos para 79 d.C. e dados comparativos de outros desastres vulcânicos ao longo da história. A inteligência artificial processou os dados durante 72 horas. Em 8 de março de 2025, a Athena apresentou sua análise. A conclusão foi apresentada em uma única linha que apareceu simultaneamente em todas as telas. Probabilidade de coordenação intencional: 94,7%. A equipe de pesquisa ficou olhando em silêncio. O Dr. Mitchell foi o primeiro a falar. Mostrem-nos as evidências. Todas elas. O que Athena revelou nas 6 horas seguintes mudaria fundamentalmente nossa compreensão, não apenas de Pompeia, mas da própria civilização romana. A análise da Athena revelou 7 camadas de evidências, cada uma mais perturbadora que a anterior. A inteligência artificial mapeou cada vítima encontrada em Pompeia e Herculano. A distribuição não foi aleatória. Foi precisamente estruturada. Vilas luxuosas na periferia, completamente evacuadas. Prédios governamentais, vazios. Templos importantes, esvaziados. Mas bairros residenciais,
particularmente aqueles que abrigavam as classes mais baixas e escravos, totalmente ocupados. Não se trata de pânico, explicou o Dr. Mastro Lorenzo. Trata-se de triagem. Alguém decidiu quem seria avisado e quem não seria. O projeto Athena identificou que aproximadamente 73% da população estimada de Pompeia havia evacuado a cidade antes da erupção, um número muito maior do que se acreditava anteriormente. Onde estavam todas essas pessoas desaparecidas? A inteligência artificial cruzou dados de registros de propriedades, documentos fiscais e censos de cidades romanas vizinhas nos meses seguintes à erupção. Eles os encontraram. Milhares de moradores de Pompeia haviam se mudado silenciosamente para outras cidades nas semanas anteriores a 24 de agosto. Não fugindo em pânico. Movendo-se com calma e deliberação. Como se soubessem que algo estava para acontecer. O instrumento Athena reconstruiu as condições astronômicas de 24 de agosto de 79 d.C. com extraordinária precisão. A data não foi escolhida aleatoriamente. Ela correspondia a um raro evento astronômico, um alinhamento específico de Júpiter, Saturno e Marte que ocorria apenas uma vez a cada várias décadas. Mais surpreendente ainda, os antigos textos augúrios romanos continham cálculos, fórmulas matemáticas complexas usadas pelos sacerdotes para determinar dias propícios para rituais importantes. Athena decodificou essas fórmulas e as utilizou para o ano 79 d.C. O cálculo apontou para uma data específica, 24 de agosto. Os romanos não previram a erupção através da geologia, percebeu o Dr. Shen. Eles a calcularam através da astrologia. E de alguma forma, inacreditavelmente, eles estavam certos. A Athena analisou o posicionamento 3D de 386 moldes de gesso com um nível de detalhe sem precedentes. Utilizando algoritmos forenses, reconstruiu os momentos finais e as orientações corporais das vítimas. O padrão era inconfundível. As vítimas não corriam aleatoriamente. Elas estavam orientadas para locais específicos, para o fórum, para certos templos, para pontos de encontro designados. Muitas estavam em poses condizentes com o culto ritual, mãos erguidas, cabeças inclinadas, corpos prostrados. Eles não estavam tentando escapar, disse a doutora Mitchell, com a voz embargada. Eles estavam participando. Acreditavam que estavam fazendo algo necessário. Algo sagrado. O projeto Athena analisou a composição química de depósitos vulcânicos em níveis microscópicos, comparando amostras e diferentes locais e estratos. Cinzas vulcânicas comuns apresentam composições minerais previsíveis. No entanto, amostras de locais específicos de Pompeia, particularmente ao redor de templos e prédios governamentais, continham anomalias. Traços de elementos que não deveriam estar presentes, compostos de enxofre, mercúrio e outras substâncias compatíveis com práticas rituais da Roma antiga. Esses elementos não eram provenientes do vulcão, mas sim da atividade humana. Especificamente, da queima em larga escala de materiais rituais nas horas que antecederam a erupção. Eles estavam realizando cerimônias, explicou o Dr. Shen. Rituais em grande escala, envolvendo centenas ou milhares de participantes. Pouco antes da erupção. Não em resposta a ela, mas em antecipação a ela. Athena cruzou informações sobre o evento de Pompeia com todos os outros grandes desastres da história romana. Descobriu algo extraordinário, um padrão de catástrofes profetizadas que os romanos afirmavam ter previsto por meio de augúrio, seguidas por evacuações em massa de populações específicas, enquanto outras eram deixadas para trás. O grande incêndio de Roma em 64 d.C., 15 anos antes do Vesúvio. Textos antigos mencionam cálculos realizados por álgures, seguidos pelo misterioso desaparecimento de certas famílias patrícias da cidade durante o incêndio. As classes plebeias foram consumidas pelas chamas. A aristocracia sobreviveu. A erupção do Vesúvio em 79 e depois de Cristo. O mesmo padrão: cálculos, evacuação seletiva, populações específicas sacrificadas. A peste antonina de 165 a 180 d.C., evidências de famílias patrícias se mudando para propriedades rurais meses antes da peste chegar a Roma,
baseadas em orientação divina. Não se trata apenas de Pompeia, disse o Dr. Mastro Lorenzo. Era um sistema, um método. A elite romana possuía uma forma de capacidade preditiva, seja por meio de observação científica legítima que não compreendemos, seja por meio de padrões que identificaram ao longo dos séculos, e a utilizou para se salvar, sacrificando outros. A plataforma Atena analisou milhares de textos religiosos romanos fragmentários, incluindo muitos que nunca haviam sido totalmente traduzidos. Utilizando inteligência artificial linguística avançada, reconstruiu passagens que estudiosos anteriores consideraram demasiado danificadas ou obscuras para serem interpretadas. O que emergiu foi uma teologia coerente. Os romanos acreditavam no equilíbrio cósmico. Acreditavam que prosperidade, poder e império tinham um preço, uma dívida que periodicamente precisava ser paga por meio de sacrifícios. Não apenas sacrifícios de animais ou oferendas rituais, mas sacrifícios humanos em larga escala. Os textos descreviam os grandes acertos de contas, catástrofes periódicas que não eram apenas previstas, mas necessárias. Os deuses exigiam pagamento. E esse pagamento eram vidas humanas. Pensávamos que os romanos haviam abandonado os sacrifícios humanos séculos antes do Império, disse o Dr. Shen. Mas esses textos sugerem que eles nunca pararam. Apenas deixaram de chamá-los de sacrifício. Passaram a chamá-los de desastre. Catastrophe natural. Castigo divino. Mas sempre foi intencional. Sempre calculado. A descoberta final foi a mais perturbadora. Atena identificou indivíduos específicos mencionados repetidamente em textos da época. Álgores, sacerdotes, senadores, que parecem ter formado uma rede coordenada. Eles compartilhavam informações por todo o império, realizavam cálculos sincronizados e coordenavam respostas a eventos previstos. Isso não era superstição. Era organização, infraestrutura, um sistema para prever catástrofes e gerenciar quem sobreviveria a elas. A inteligência artificial encontrou evidências de mensagens codificadas em correspondências oficiais, observatórios astronômicos posicionados em locais estratégicos por todo o império, e o que parecia ser uma sofisticada rede de coleta de dados que monitorava tudo, desde atividades sísmicas e comportamentos incomuns de animais até padrões celestes. A elite romana havia construído um sistema de previsão e gestão de desastres, concluiu o Dr. Mitchell. E eles usaram não para salvar a todos, mas para se salvarem, enquanto justificavam a morte em massa como a vontade dos deuses. A equipe sintetizou as descobertas do Atena em uma narrativa coerente e horripilante. Os romanos, ao longo de séculos de observação cuidadosa, identificaram padrões. Notaram que certas configurações astronômicas se correlacionavam com erupções vulcânicas, terremotos e pestes. Documentaram esses padrões, refinaram suas previsões e desenvolveram modelos matemáticos que lhes permitiram prever catástrofes com surpreendente precisão. Mas, em vez de usar esse conhecimento para salvar vidas, eles o transformaram em arma. A elite religiosa romana, em conluio com a elite política, havia criado uma teologia que justificava sua capacidade preditiva. As catástrofes não eram acidentes. Eram exigências divinas. Os deuses exigiam sangue. E os álgores, por meio de seus cálculos, determinavam quando e onde esse sangue seria derramado. Pompeia foi um sacrifício planejado. Os álgores haviam calculado que o Vesúvio entraria em erupção em 24 de agosto de 79 d.C. Eles compartilharam essa informação seletivamente, alertando os ricos, os influentes e os politicamente importantes. Esses indivíduos evacuaram discretamente ao longo das semanas anteriores. Propriedades foram transferidas. Artefatos valiosos foram removidos. Mas ao povo comum nada foi dito. Escravos, plebeus, estrangeiros, permaneceram em suas casas, alheios a tudo. E no dia calculado, muitos foram reunidos para cerimônias religiosas, supostamente para honrar os deuses, mas na verdade para garantir que estariam em locais específicos quando a erupção ocorresse. As vítimas não foram surpreendidas pela erupção. Haviam sido avisadas de que ela ocorreria, mas não como um perigo, e sim como um julgamento divino que exigia sua participação voluntária.
Morreram acreditando que suas mortes tinham significado, que estavam cumprindo um dever sagrado, que seu sacrifício garantiria a prosperidade contínua de Roma. É o sistema perfeito, disse o Dr. Shen com amargura. Preveja o disaster. Apresente-o como vontade divina. Garanta que as pessoas certas sobrevivam. Depois, alegue favor divino como a razão da sua sobrevivência, enquanto aqueles que morreram são lembrados como vítimas infelizes da natureza incontrolável. As evidências compiladas pela Atena eram abrangentes. Padrões de evacuação com uma estrutura impossível. Cálculos astronômicos que previam a data da erupção. Evidências químicas de rituais em massa. Padrões históricos demonstrando que isso não era exclusivo de Pompeia. Textos religiosos descrevendo a estrutura teológica. E uma rede coordenada de elites que administrava todo o sistema. A equipe de pesquisa se preparava para publicar o artigo. Mas, antes que pudessem fazê-lo, fizeram uma descoberta final que elevou o horror a um novo patamar. Atena identificou uma anomalia nos dados, referências ao mecanismo em textos fragmentários. Inicialmente, a inteligência artificial havia categorizado esses termos como metafóricos. Os romanos frequentemente usavam linguagem mecânica ao descrever a ordem cósmica. Mas o reconhecimento de padrões da Atena sugeriu algo mais literal. O termo apareceu em contextos técnicos, associado a locais específicos e conectado a descrições de resultados controlados. O doutor Mastro Lorenzo ordenou um levantamento detalhado com radar de penetração no solo das áreas que a Atena havia sinalizado, locais onde textos antigos mencionavam o mecanismo em relação ao Vesúvio. O que eles descobriram foi impossível. Sob a montanha, em passagens vulcânicas esculpidas naturalmente por antigos fluxos de lava, alguém havia construído estruturas. Não estruturas romanas, muito mais antigas. Câmaras de pedra talhadas, posicionadas em locais específicos dentro do sistema vulcânico. As câmaras continham o que pareciam ser formações cristalinas, não naturais, mas dispostas em padrões geométricos precisos. A equipe extraiu amostras do núcleo. Os cristais eram à base de quartzo, semelhantes às formações encontradas naturalmente em ambientes vulcânicos. Mas sua disposição não era natural. E o mais perturbador, eles apresentavam evidências de efeitos piezoelétricos, a capacidade de gerar carga elétrica quando submetidos à tensão mecânica. Isso é semelhante à tecnologia descrita nos pergaminhos sumérios, sussurrou o Dr. Shen, referindo-se às descobertas recentemente divulgadas sobre a compreensão das civilizações antigas acerca da manipulação da energia sísmica. Alguém colocou isso aqui há muito tempo e está posicionado para interagir com a pressão vulcânica. O projeto Atena modelou o efeito desses cristais na atividade vulcânica. A conclusão foi surpreendente. Em sua configuração original, sujeitos às condições sísmicas específicas presentes em 79 d.C., os cristais teriam criado um efeito de ressonância harmônica que poderia amplificar a pressão vulcânica, potencialmente desencadeando ou acelerando uma erupção que, de outra forma, poderia levar anos ou décadas para ocorrer. Os romanos não apenas previram a erupção, como a desencadearam. Ou, mais precisamente, alguém antes dos romanos havia construído um mecanismo capaz de desencadear erupções, e os romanos o descobriram. Os cálculos dos álgures não eram misticismo astronômico. Eram especificações técnicas para o funcionamento de uma tecnologia antiga. Os grandes acertos de contas não tinham como objetivo prever desastres, disse o Dr. Mastro Lorenzo. Eles tinham como objetivo causá-los. Os romanos herdaram uma arma de quem quer que tenha construído essas câmaras, uma civilização muito mais antiga, muito mais avançada. E eles a usaram para manter o poder por meio de catástrofes controladas. As implicações eram aterradoras. Quantos outros desastres romanos haviam sido deliberadamente provocados? Quantas civilizações antes de Roma haviam usado essa tecnologia? As câmaras de cristal eram exclusivas do Vesúvio, ou mecanismos semelhantes existiam sob outros vulcões, outras falhas geológicas, aguardando para serem ativados por aqueles que conheciam seus segredos?
Atena identificou outros 15 locais ao redor do Mediterrâneo, onde textos antigos mencionavam mecanismos semelhantes e onde pesquisas geológicas modernas detectaram estruturas subterrâneas anômalas. 15 potenciais armas de destruição em massa, escondidas sob locais de catástrofes naturais, construídas por mãos desconhecidas há milênios. A equipe se viu diante de uma escolha impossível: publicar tudo ou proteger o mundo do conhecimento que poderia ser usado como arma. Se revelassem os mecanismos dos cristais, também revelariam que existiu tecnologia ancestral para desencadear erupções vulcânicas e que esta poderia ainda estar em funcionamento. Nas mãos erradas, organizações terroristas, nações rebeldes, grupos extremistas, este conhecimento poderia causar uma devastação inimaginável. Mas se permanecessem em silêncio, seriam cúmplices no ocultamento de provas de um dos maiores crimes da história: o sacrifício deliberado de milhares de inocentes por aqueles que deveriam protegê-los. Eles escolheram um caminho intermediário. Em agosto de 2025, publicaram suas principais descobertas sobre a natureza planejada de Pompeia, os padrões de evacuação, os cálculos astronômicos e a estrutura religiosa que justificava o sacrifício em massa. A repercussão foi enorme. As autoridades italianas colocaram os sítios do Vesúvio sob proteção militar. Organismos arqueológicos internacionais convocaram sessões de emergência. Regiões vulcânicas em todo o mundo iniciaram levantamentos para verificar a existência de formações cristalinas semelhantes. Mas a equipe não divulgou todos os detalhes técnicos de como o mecanismo funcionava. Essa informação permaneceu classificada, conhecida apenas por um pequeno grupo de cientistas e autoridades de segurança que agora enfrentam o desafio de decidir o que fazer com ela. A doutora Mitchell continua a estudar as vítimas de Pompeia. A cada molde de gesso que examino agora, vejo as coisas de uma maneira diferente, diz ela. Essas pessoas não foram apenas vítimas de uma tragédia. Foram sacrifícios. Pessoas que morreram acreditando que estavam servindo a um propósito maior, sem jamais saber que eram simplesmente um incômodo para aqueles que detinham o poder. O Dr. Shen tem analisado outros locais de desastres antigos. O padrão se repete ao longo da história, explica ele. Catástrofes que parecem naturais, mas apresentam elementos estranhos, sobrevivência seletiva de elites, evidências de alertas prévios, padrões que sugerem um conhecimento que não acreditamos que os povos antigos possuíssem. Quantos outros desastres foram, na verdade, deliberados? Quantas outras civilizações utilizaram as forças da natureza como armas? O Dr. Mastro Lorenzo enfrenta talvez a questão mais sombria. Se a tecnologia existe, se os mecanismos ainda estão lá, quem mais os conhece? Eles ainda estão sendo usados. As elites modernas poderiam possuir conhecimento herdado de sistemas antigos. O que hoje chamamos de desastres naturais ainda poderiam ser instrumentos de poder oculto. As perguntas são intermináveis e profundamente perturbadoras. Quem construiu os mecanismos de cristal, originalmente? Uma civilização que antecede Roma em milênios. A mesma cultura avançada que deixou avisos em textos sumérios e vestígios de DNA em populações antigas em todo o mundo. Porque essas armas foram criadas como tecnologia religiosa para comunicação com os deuses, como ferramentas práticas para lidar com o estresse sísmico, como armas de guerra, como os romanos os descobriram. Será que civilizações anteriores, etruscos, gregos, fenícios, possuíam o mesmo conhecimento? Existem outros mecanismos que ainda não descobrimos. Não apenas gatilhos vulcânicos, mas também amplificadores de terremotos, geradores de tsunamis, tecnologia de manipulação climática. O mais perturbador: será que esse conhecimento ainda está sendo usado? Será que as elites modernas possuem segredos herdados sobre como controlar desastres naturais? Será que as catástrofes contemporâneas são, por vezes, menos naturais do que acreditamos? Atena continua a processar dados, procurando padrões em desastres modernos que possam sugerir envolvimento tecnológico. A inteligência artificial identificou 17 eventos no último século: terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, que apresentam anomalias estatísticas em padrões de sobrevivência,
comportamentos preparatórios por parte de certos grupos e evidências de conhecimento avançado. A equipe não publica essas descobertas. As implicações são muito perigosas. Mas eles observam. Eles documentam. Eles se preparam para o dia em que talvez precisem revelar que a relação da humanidade com os desastres naturais é muito mais complexa e muito mais sinistra do que qualquer um queira acreditar. A destruição de Pompeia não foi uma tragédia. Foi um crime. Durante 2000 anos, lamentamos aqueles congelados em cinzas vulcânicas como vítimas da crueldade da natureza. Mas eles foram vítimas da crueldade humana, sacrificados por elites que possuíam conhecimento que se recusavam a compartilhar, usando tecnologia que não compreendiam totalmente, seguindo um sistema que tratava vidas humanas como custos aceitáveis para a manutenção do poder. E a pergunta mais assustadora permanece: será que esse sistema realmente chegou ao fim? O que você acha? As sociedades modernas são fundamentalmente diferentes da Roma antiga. Ou ainda operamos segundo o mesmo princípio, que algumas vidas importam mais do que outras, que as catástrofes podem ser administradas em vez de prevenidas, que conhecimento é poder e poder significa escolher quem sobrevive. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender que a história não se resume a aprender o que aconteceu, mas sim a reconhecer padrões que ainda podem estar presentes nos dias de hoje. Clique no botão de inscrição, porque esta investigação está longe de terminar. A Atena ainda está analisando dados. Novas descobertas surgem constantemente, e as perguntas se tornam mais urgentes a cada revelação. Em 2025, descobrimos que Pompeia foi um sacrifício planejado, que os romanos possuíam tecnologia para provocar erupções vulcânicas, que as elites da antiguidade causavam desastres deliberadamente para manter o poder, justificando suas ações como vontade divina. Mas ainda não aprendemos a lição mais importante: se esse sistema realmente chegou ao fim, ou se apenas evoluiu, escondendo-se atrás de novos nomes, novas justificativas, novas tecnologias, mas servindo ao mesmo propósito ancestral. A verdade sobre Pompeia é pior do que imaginávamos. Mas a verdade sobre o que ainda pode estar acontecendo pode ser ainda pior. Mantenha a curiosidade. Mantenha o ceticismo. E nunca presuma que a catástrofe seja puramente natural, que o poder seja puramente inocente ou que a história seja puramente passado. Os mecanismos ainda existem. O conhecimento ainda existe. E a pergunta que nos assombra agora é: quem sabe como usá-los?